Esse vídeo aqui é para você que tem dificuldade em cortar cabelo com a tesoura. O que eu observei nos meus alunos quando eles vão cortar com a tesoura, os alunos iniciantes. A primeira dificuldade que eu vejo que eles têm é que eles não têm noção do espaço de uma mecha para outra na hora que eles vão pegar. Um exemplo, vou colocar aqui um desenho. Olha. Vamos supor que isso aqui seja uma cabeça. E aí, a primeira mecha que eles vão pegar seja nesse ponto aqui, olha. Começo, né? Aqui na testa. Então, eles pegam essa primeira mecha, eu mando eles pegar essa primeira mecha aqui, e eles não têm noção da distância que eles têm que pegar a outra para cá para trás, ó, que seria bem perto, bem no lado, e eles não têm noção também do ângulo que eles têm que colocar a mão para eles cortarem, entendeu? Então, o ângulo, vamos supor que a pessoa parou de cortar com a máquina, e aí eu digo corta reto aqui no lado, então ele tem que esticar o cabelo para os lados para dar-lhe um corte reto, que é justamente para emendar com a altura que ele trouxe da máquina, que ele foi colocando os passos da máquina e ele chegou bem aqui nesse ponto aqui, ó. Para prosseguir, essa linha está aqui atrás, mas representa aqui a aresta, entendeu? A lateral. Ele vai ter que fazer esse encaixe aqui, olha, e cortar nesse ângulo ao redor de toda a extensão aqui, ó. O primeiro corte logo que eu mando eles dar é aqui onde eles pararam de cortar com a máquina, no lado aqui, emendando com a parte que vai prosseguir para cima. Então ele não tem noção do ângulo em que ele deve colocar a mão na cabeça do cliente para fazer com que haja uma ligação nesse momento desse corte aqui, mesmo que não ligue, mesmo que não fique conectado, mas tem que ficar o máximo de proximidade, entendeu? Vamos supor, se a pessoa parou com a 4 aqui, a altura do dedo dela dá certinho com a 4, bem dizer. E aí ela tem que colocar reto e cortar para que haja uma conexão aqui nesse momento. Ele não tem essa noção, ele não consegue entender isso. E aí quando ele vai pegar a próxima mecha, que seria bem próxima, bem no ladinho, se ele pegar bem próxima, ele consegue até enxergar a mecha guia. Então ele não tem noção da distância que ele tem que pegar a próxima mecha, do espaço, e ele pega muito distante da outra mecha. Ele pega muito distante da outra mecha aqui. Então, no momento que você vai percorrendo, olha, no momento que você vai percorrendo aqui esse espaço aqui de uma mecha para outra aqui, ó, que você vai cortando, o iniciante aí não tem noção desse espaço, entendeu? Que deve ser bem próximo a outro, entendeu? Às vezes, a distância que o iniciante coloca, dá para colocar até mais 2 pegadas entre, entendeu? Entre cada uma delas, por exemplo, era para ele pegar aqui, olha, 1, 2, 3, 4 mechas, ele pega só em 2, porque a distância que ele coloca é muito, entendeu? Ele não tem a noção de que a conexão, ela está presente a cada passo que você vai dar. Quando você vai avançando no corte, você tem que ir conectando e ligando os cortes, entendeu? Então esses 2 pontos aqui são muito importantes, que o iniciante não entende. A distância que ele deve pegar de uma mecha para outra e o ângulo que ele vai cortar para ele avançar no corte, entendeu? A partir do ponto que ele parou com a máquina. Então, o primeiro ponto é a distância que eles têm que pegar a cada mecha, que eles não têm noção, que é uma próxima à outra, e eles pegam distante uma da outra, olha. E fazendo dessa forma, vai ficando alto aqui, ó, entre, olha. Ó, vai ficando o cabelo grande, entendeu? Entre. Não vai ficando reto, como deveria ficar. Porque para ficar reto, os cortes têm que ser próximos do outro para eles ficarem ligados, entendeu? Quando os cortes são distantes, o cabelo vai ganhando esse formato aqui, ó. Vai ficando grande aqui, ó, entre, entendeu? Vai ficando alto, vai ficando volume. Certo? E o ângulo em que eles devem pegar a mecha, né? O ângulo que eles devem colocar o dedo, a primeira pegada, após eles terem parado com a máquina aqui, ó. Após eles terem parado com a máquina, o espaço da máquina que ele aplicou, seja lá quais são as alturas que foram usadas, se foi feito um corte degradê, se foi feito um corte militar, se foi feito um corte social.
Então, os passos que são utilizados com a máquina na fase inicial da construção do corte, seja lá qual corte for que você for fazer, eles ganham e dão uma direção ao cabelo que vai sendo cortado aqui, ó. E ele para aqui no final da lateral, que é na aresta ou ferradura chamada, né? Ou linha intermediária. E essa direção que você parou aqui, que é uma direção que foi posta ao redor de toda a cabeça, né? Toda a lateral, ela deve prosseguir. E é aqui que entra a pessoa saber o ângulo em que ela deve cortar. Olha, a partir daqui ela deve saber a distância que ela deve pegar cada mecha e a posição em que ela deve colocar o dedo dela, entendeu? Para ela dar o alongamento na mesma direção, fazendo com que haja uma conexão entre a lateral e o topo. E depois desse primeiro ângulo, que deve ser um ângulo reto, eles não têm noção da inclinação que esse ângulo vai começar a pegar para cá. Ó. Por quê? Porque aqui é uma circunferência. Aí depois eles vão ter que começar a inclinar a mão e eles não têm noção de inclinar a mão e nem tem noção de fazer a ligação novamente, olha, com o próximo corte que eles estão fazendo. Então tudo é ligado, entendeu? Tudo é construído de uma forma pensada onde haja a conexão entre um corte e outro, entre um passo e outro também, entendeu? E assim você vai construindo o corte, deixando ele de forma mais proporcional possível. Isto é, na altura adequada, olha, entendeu? Você vai construindo ele para que ele fique com o tamanho que você planejou colocar, entendeu? E quando você for fazer o acerto final aqui, você vai vendo que fica algumas pontazinhas para você passar a zero e acertar. E fazer com que isso aqui fique bem certo, entendeu? O final das pontas do topo, certo? Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para pegar as mechas na distância certa, né? Colocar o pente por baixo da minha mão, só um pouquinho, utilizando o sentido do tato, e pegar a mecha uma próxima a outra, entendeu? E como pegar no ângulo certo também, no próximo vídeo, tá ok? Esse vídeo aqui foi para me dar essa demonstração para vocês de que os iniciantes eles não sabem a distância que eles devem pegar uma mecha após a outra e nem o ângulo em que eles devem colocar a mão para dar o corte na tesoura, com a tesoura, o corte reto, depois começar a inclinar aos poucos, até chegar a passar para a parte de cima aqui, ó. Certo? Tá ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você acha que você tem um amigo que está precisando dessa explicação, compartilhe esse vídeo. Comenta aqui abaixo o que você achou, sua opinião, se você entendeu, se você não entendeu. Tá ok? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.